Olá, irmãos. Estava eu aqui lendo Daniel 3, sabe? É um dos clássicos da Bíblia, né? Aqui ele fala sobre os três hebreus ali que estavam no reino de Nabucodonosor, né? E é muito interessante o livro de Daniel ali, que ali ele aponta muitas coisas, né? Como Daniel ele viu o fim do mundo que se aproxima, né? As semanas, e ele era um homem que demonstrava orar 3 vezes ao dia. Ele mostrou ali a fidelidade. O Senhor usou tremendamente esses três irmãos. E no versículo aqui, bem resumindo aqui, de Daniel, capítulo 3, do versículo 1 até o 30, até o 29, até o 30. Quem puder ler, muito edificante. Resumindo, né? Eu falo que a Bíblia ela tem que estar sempre apontando para o Salvador. Resumindo, fizeram uma estátua de ouro, né, de Nabucodonosor, e decretaram ali que teria que adorar essa imagem. E o Senhor, ele abomina qualquer adoração à imagem, né? Porque ele fala que só pode ser adorado só o Deus Criador. E também, esses dias atrás, eu estava lendo Isaías também, né? E aí foi feita uma pergunta assim, né? Ali para o profeta, né? Como pode alguém criar uma madeira, adorar essa madeira, e essa mesma madeira ali, ela pode se esquentar e fazer o pão, né? E descreve ali, ela faz o pão, esquenta a água, e é só apenas uma madeira. Ela não tem palavras, ela não tem poder. E também o Senhor não gosta disso. É só você procurar na palavra, na Bíblia inteira, que você vai encontrar que ele abomina aquele que cria uma madeira e adora a madeira, né? E para resumir aqui, voltando ao Daniel capítulo 3, simplesmente eles não adoraram e tocaram lá uns pífaros, algumas coisas e tal, e aí viram lá que os três não adoraram, né? Daniel, né, e os seus amigos lá. E aí o julgamento para isso era ser jogado numa fornalha quente. E essa fornalha ela foi colocado lá mais madeira dobrada, né, para queimar mais. E aí o julgamento daqueles, e eles falaram assim, ó, não, entendeu? Só existe um Deus, e se for para morrer adorando o nosso Deus, e se ele quiser nos salvar, ele vai nos salvar. E eles foram ali. E eu imagino o seguinte, que o povo ali estava assim, ó, alvoroçado para ver os três ser jogados ali, né, na fornalha. E um detalhe antes de jogarem eles, resumindo, aqueles que foram jogar, eles morreram. E os três caíram lá dentro, no fogo ardente. Se aqueles que estavam perto morreram e eles não, e a glória do Senhor ali desceu, e pediram para olhar lá dentro dessa fornalha. Quando olharam, tinham 4. Eram 3 que foram jogados porque não adoraram a escultura lá de Nabucodonosor, e agora tinham 4. Quem era esse quarto? Lembra que eu sempre falo que a Bíblia ela aponta sempre para Cristo? Ali Cristo estava com os 3 hebreus.
E aí eles ficaram perplexos, porque assim, as pessoas morreram. E depois falaram para ele, ô, sai daí. E eles saíram. Quando eles saíram, nem o fio de cabelo foi danificado. Então, na nossa vida, quando nós se colocarmos em tipos de situações, quando nós confiamos em Jesus, Ele vai estar lá. Mas eles colocaram também, assim, ó, se a gente morrer, amém, a gente vai para a glória. Se a gente não morrer, glória. E todo o olho que estava ali viu aquilo, foi muito impressionante, não tem lógica, não tinha nem como explicar aquilo, entendeu? Então, deles estarem vivos, imagina como eles foram, porque assim, eles foram honrados de uma tal forma que eu imagino hoje aqui um exemplo. Se eu ver uma situação dessa, quando esses três passam na rua, eu falo assim, rapaz, esses aí são usados por Deus. Pensa nos homens de Deus. Eu ia olhar assim e falei assim, eles iam ser, como falam assim, respeitado. Fala assim, rapaz, esse eu quero ficar aí perto. E tem mais, e ainda decretou ainda o rei Nabucodonosor que quem falasse desse Deus seria, sei lá, morto ou outra coisa assim. A glória foi tão grande. Esse rei ele teve tanto privilégio de ver a glória do Senhor se manifestando ali naqueles três homens, só porque eles foram fiéis. E a Bíblia ali de Daniel ainda descreve várias coisas, não só isso, mas de milagres. E também além ali dele passar já por dois, como diz assim, na beira da morte, Daniel, ainda o Senhor ainda mostra para ele o tempo do fim, no mesmo livro. Esse livro ele é muito bom. Quem não conhece a história, peço que leia, né? E busque a palavra. Amém? Vou finalizar aqui e a glória ali daquilo ali foi maravilhoso, porque eles tiveram a ação de colocar a confiança no Senhor. Amém? Vou fazer uma pequena oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, que esta palavra ela venha de encontro para quem está necessitando, Pai. Porque como que eu sempre falo, a palavra toda ela tem que apontar a Cristo e Ele estava lá no meio. E quando nós se colocamos em uma dificuldade, alguma coisa assim, Pai, que venha nos confrontar contra aquilo que nós acreditamos, nós colocamos Cristo. Temos que colocar sempre Cristo. E se for da vontade dEle, amém. Se não for, amém. Mas que Ele vai nos proteger. Ele vai nos sondar. E nenhum fogo, nada, nenhum ataque. Quando nós fizermos a vontade dEle e obedece a Ele, Ele nos ouve. Amém? Deus fique com cada um que escutou a oração aqui. Amém? Um abraço, tchau, tchau.